Quando será realizada a nova eleição para a escolha do novo presidente do São Paulo? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber a sua opinião. Como que você avalia a gestão de Júlio Casares na presidência do São Paulo? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bom, galera, vamos lá então. Hoje eu vou trazer aqui para vocês todas as informações sobre quando será a nova eleição para a escolha do sucessor de Júlio Casares na presidência do São Paulo. Os últimos acontecimentos no estádio do Morumbi acendeu aí mais uma polêmica. Tem pessoas, tanto internamente quanto torcedores do São Paulo, que pedem até a renúncia do presidente Júlio Casares diante aí dos últimos acontecimentos que tem aí envergonhado o torcedor são paulino. Mas, ao que tudo indica, Júlio Casares deve cumprir o seu mandato até o final e a partir de então ele deve aí apontar um nome para ser o seu sucessor e também oferecer todo o seu apoio. Mas afinal, em que pé que está aí a situação política no São Paulo? Quem pode ser o candidato da situação? Quem pode ser o candidato da oposição? Quando que vai acontecer essa nova eleição? É tudo isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Então vamos começar aqui a entender um pouco sobre a situação de Júlio Casares. Ele assumiu a presidência do São Paulo em 1º de janeiro de 2021, após vencer aí a eleição em dezembro de 2020. O mandato dele aí foi de 3 anos, né, válidos de 2021 a 2023, com possibilidade de reeleição por mais um triênio entre os anos de 2024 e 2026. Então, o Casares ele assumiu ali o São Paulo em 2021 e disputou a reeleição e acabou sendo reeleito para o novo triênio, onde ele ficará à frente da presidência do São Paulo até o ano de 2026. A reeleição, né, ocorreu no dia 8 de dezembro de 2023, né, e ele foi reeleito aí como candidato único. Naquela ocasião, inclusive, foi aprovada, né, uma mudança estatutária que permitiu a reeleição. O Casares ele recebeu 194 votos, com 30 brancos e 10 nulos. Mas afinal, por mais que ele tenha sido reeleito, ele pode ser reeleito novamente? Essa é a questão que muitos torcedores aí acabam me perguntando. O Casares pode continuar como presidente de São Paulo? Não pode? Tem que cair fora logo? O que diz aí o estatuto? Cabe mais uma reeleição para o presidente Júlio Casares? A resposta é não. Finalmente, uma boa notícia para o torcedor tricolor que já está cansado aí dessa administração do Júlio Casares. Então, ele foi eleito, reeleito, mas em 2026 ele não pode concorrer a uma nova eleição. Isso porque o estatuto do São Paulo Futebol Clube permite apenas uma reeleição consecutiva para presidente. Isso significa que Júlio Casares, que foi eleito para 2021 até 2023 e reeleito 2024 até 2026, não poderá disputar novamente a presidência do São Paulo em 2026. A partir daí, né, ele deve indicar algum nome aí para ser o seu sucessor. E tem alguns nomes, né, que já são especulados nos bastidores que podem aí ser o sucessor de Júlio Casares na presidência do Tricolor. Um desses nomes, que acredito que não é novidade para ninguém, é de Carlos Belmonte. Carlos Belmonte é o mais cotado aí para concorrer à presidência do São Paulo, com apoio, né, do presidente Júlio Casares, né, sendo aí o candidato da situação. Carlos Belmonte ele é considerado um dos nomes aí mais fortes na busca pela presidência em 2026. Diretor de futebol do clube, tem boa visibilidade interna e já foi, inclusive, diretor-geral. Ele mesmo, né, inclusive, disse a pessoas
né, estar trabalhando para essa candidatura, embora ele ainda não tenha decidido oficialmente se vai disputar ou não a presidência. Mas mesmo ele não tendo aí decidido oficialmente, o que ele tem pregado até agora é que o foco neste momento é no mandato atual. Então assim, Belmonte, é óbvio, ele está fazendo as articulações dele ali internamente, mas não tem se pronunciado publicamente, até porque ele acredita que pode prejudicar aí o andamento do trabalho do Júlio Casares na presidência aí do Tricolor nessa reta final de mandato. Então, Carlos Belmonte é um dos principais nomes aí para ser o sucessor de Júlio Casares na presidência do São Paulo. Tem outro nome também, né, que é cogitado, que pode também concorrer à eleição, mas é um nome que menos assim provável, né, vamos dizer assim, e é um nome mais fraco em comparação com Carlos Belmonte. Carlos Belmonte com certeza é o nome mais forte aí na busca aí pela presidência do São Paulo em 2026. O outro nome trata-se de Márcio Carlomagno. Ele é superintendente geral do clube e rumores apontam aí que Casares poderia também apoiá-lo, né? Não há confirmação de que ele vá se lançar, né, nessa corrida aí presidencial. Sua visibilidade, como eu já disse, é menor do que a de Carlos Belmonte, mas parece aí que internamente há uma certa aí intenção aí em talvez lançar também o nome de Márcio Carlomagno para concorrer à presidência do Tricolor aí em 2026. Então, galera, essa é a situação, né, da atual política do São Paulo. Tem muitos torcedores que já estão de saco cheio de Júlio Casares, sobretudo por conta dos últimos acontecimentos, tá? Com relação à não contratação de Marcos Leonardo, que foi uma tremenda novela, a crise financeira que tem assolado aí o Tricolor, que tem impedido que o São Paulo possa contratar novos jogadores, uma situação aí lamentável. O presidente Júlio Casares, nas últimas entrevistas que ele deu, ele fala como se ele tivesse assumido o clube hoje, e não é. Ele já está no seu segundo mandato, já está na reeleição, já era para ter colocado a casa em ordem, e até agora nada. Até agora nada. Aí, se não bastasse toda essa novela com Marcos Leonardo, sofre um transfer ban por falta de pagamento. Falta de pagamento de jogador. Agora, como que um clube da Arábia Saudita vai mandar um jogador deles para cá, para um clube que tem um histórico de que não paga os seus jogadores? Olha a situação que o São Paulo chegou. Um clube endividado que fica mendigando jogadores, porque é isso que aconteceu. Bateu lá na porta do clube saudita para tentar trazer Marcos Leonardo, mas não tinha dinheiro. Como que o clube saudita vai liberar o seu jogador de graça para um clube que sofreu recentemente o transfer ban por não pagar jogadores? Para um clube que tem aí um departamento médico abarrotado de jogadores lesionados. Aí o São Paulo quer que o jogador venha de graça? Como que o clube saudita vai liberar o seu jogador de graça? Não libera. Todo mundo sabe que o São Paulo não tem dinheiro para contratar Marcos Leonardo. Teria que vir para o empréstimo. E o São Paulo ficou lá, tentando mendigar um empréstimo. Olha a situação de um clube que foi referência já um dia de gestão no futebol brasileiro. Hoje está mendigando jogadores. Essas são só algumas, né, das situações envolvendo o presidente Júlio Casares. Inclusive, o Júlio Casares, ele se manifestou, né, recentemente uma entrevista onde ele falou sobre o processo eleitoral de 2026. Ele tentou ali ser meio... tentou ficar em cima do muro ali, mas a gente sabe que com certeza o pensamento dele já é em 2026. A gente sabe que por mais que ele não possa se reeleger mais uma vez, né, até porque o estatuto do clube não permite isso, a gente sabe que o Júlio Casares com certeza já está pensando aí no próximo pleito eleitoral no São Paulo em lançar o seu sucessor, que tudo indica que com certeza vai ser Carlos Belmonte, né? A gente sabe que o diretor aí do São Paulo atualmente, ele tem aí força nos bastidores e com certeza deve ser o candidato sim da situação.
Bom, galera, então, para fechar o vídeo de hoje, vamos acompanhar aí o que o Casares disse aí nessa recente entrevista sobre o processo eleitoral aí do São Paulo. Vamos acompanhar, vamos colocar aqui para vocês. Vem comigo, vamos escutar aí o que o presidente disse. No atual momento, eu sou um gestor, eu vou me abster de política de qualquer forma, mesmo que tentam criar, às vezes colocam na minha boca, no meu gesto, que eu estou apoiando A, B, C, D, deve ter 5 ou 6 candidatos, o que é normal. Mas eu acho que o que é anormal é antecipar esse calendário. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, em nada atrapalha a gestão, porque nós não deixamos. Nós trabalhamos aqui no efeito do trabalho do dia a dia, do cumprimento de metas. E acho, aí é uma opinião minha, com a minha experiência dentro da instituição, que aquele candidato que atropela muito, geralmente ele não vai ser, ele tem que ser procurado, ele tem que ser alçado a essa condição. E vai ser alçado a essa condição aquele que esteja compromissado com o São Paulo na questão financeira, na questão do fundo, na questão de diminuição da dívida e do seu equilíbrio e principalmente nas ações estratégicas do futuro, envolvendo a base, envolvendo o futebol profissional. Esses que identificarem esse futuro do São Paulo, na minha visão, tem mais chance. Então não é uma escolha pessoal, olha, eu quero aquele, eu quero esse, não. Eu vou observar essa condição, esse handicap de quem abraçou todos os projetos que formam uma estratégia para o São Paulo, não só de 2030, como nós falamos. Agora, colocar isso, enaltecer, que é uma divisão entre Murumbis e CT, isso é de uma insensatez. Não há. Existe uma distância física. Eu estou lá no CT a todo instante, eles estão aqui, existe uma integração. Talvez antes teriam acentuadamente essa divisão. Isso não há condição, porque hoje você vê só os meninos que foram integrados e lançados. Há uma participação da base via Morumbi, eu apresento aqui jogadores, eu não sou aquele presidente que só assina o contrato e apresenta o jogador fotografia. Eu participo das negociações, quando dão certo, ótimo, quando dão errado, também estou junto. E assim é a diretoria de futebol. Então isso para mim é mais plantado como uma alternativa do que verdade. E eu estou vacinado, eu sei como parte, de que forma que parte algo desse sentido. O Morumbi, o São Paulo Futebol Clube, os CTs da Barra Funda e Cotia, a área social, tem uma integração muito grande. E a integração é colocada, e eu tenho que falar, quando eu chego na gestão, que falta 1 ano e 3 meses, 4 meses, eu olho para trás, falei, peraí, um time que tinha uma desconexão com a torcida, tem a torcida presente no Morumbi e tem principalmente títulos, né? Saímos de uma fila em 21, ganhamos um título inédito em 23, uma Super 4 em 24, uma Supercopa em 24 e chegamos em 2 decisões em 22. E fomos campeões da Copinha, onde nós olhamos que o futuro do São Paulo está na sua base. Eu nunca fiz nada sozinho, eu tento sempre me alimentar de companheiros, mas a minha consciência vai mostrar o seguinte, qual o líder que tem abraçado os projetos? Qual o líder que é de um jeito na minha frente e diferente fora? Qual o líder que joga para a torcida e não joga para a instituição? Eu sei identificar isso, porque eu estou aqui há muitos anos. E acho que essa pessoa que estiver identificada com esse movimento, ele terá toda a condição de ter uma postulação um pouco mais sólida. Sair na frente tão antecipadamente é precoce, faz mal à instituição e eu repudio. Bom, galera, então é isso que o Casares disse nessa recente entrevista. Ele tenta aí ficar meio que em cima do muro, diz que o pensamento não é nas eleições em 2026, mas a gente sabe que é. Com certeza ali já tem uma movimentação internamente no estádio do Murumbis, pensando sim na presidência de 2026, por mais que ele não diga isso publicamente, a gente sabe que com certeza a corrida presidencial para a presidência do São Paulo em 2026 já começou e deve se intensificar, né, a cada dia, sobretudo o ano que vem, né? Com certeza novos nomes podem surgir, né? Mas a gente sabe que Carlos Belmonte com certeza é o principal candidato da situação e, ao meu ver, não é um bom nome. Por quê? Porque o São Paulo vai ficar mais um período sobre a mesma presidência. Vai mudar o presidente, mas o grupo vai ficar o mesmo. Então, a perspectiva aí de dias melhores para o tricolor, infelizmente, não vão acontecer, porque o mesmo grupo político deve se perpetuar aí por mais um mandato. Claro, ainda precisamos aguardar a eleição, mas o que se encaminha até o momento é isso, é que Carlos Belmonte deve ser o candidato principal à presidência do tricolor
e o grupo aí de Casares, de Belmonte, deve continuar à frente do tricolor. Bom, galera, por hoje é só, vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Qualquer outra novidade sobre a eleição para presidente do São Paulo e qualquer outro assunto aí envolvendo o tricolor, vou trazendo para vocês aqui no canal. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!